você vocês vão encontrar exatamente isso aqui lá no Enem, tá vendo? Você vai encontrar sempre assim, ó, essas instruções aqui que a banca já está te alertando. Você vai encontrar o que o Enem chama de textos motivadores, né? Que são textos que a gente vai ler e eles vão nos ajudar a entender melhor o tema. Tudo bem? A outra coisa, olha só que legal, ó. Eu que montei essa proposta aqui para vocês, então não é cópia de lugar nenhum. Embora o tema você possa achar aí pela internet, mas os textos eu que montei aqui para vocês. Quer dizer, essa estrutura da proposta foi eu quem fez. Aí veja, gente, a gente tem o texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4. Normalmente os textos, eles são. Normalmente os textos, eles são. Olha, você vai ter um texto verbal e vai ter geralmente um texto também magético, tá vendo? Que é esse texto que tem porcentagem ali, tá vendo, gente? Ó. Vocês conseguem ver aí? Sim. Sim. Então é isso que você vai encontrar nas propostas, ó. Geralmente tem isso. Geralmente são 4 textos, às vezes o Enem coloca 3, a dependendo do tamanho. Mas aí tem sempre um assim que é desse com imagem, com porcentagem, né? Que é um infográfico, por exemplo, né? Aí eu quero brincar com vocês dizendo a seguinte questão: que esses textos é como se fossem uma mesa de bar em que as pessoas estão discutindo o tema que o Enem trouxe. Entendeu? Entendeu a brincadeira? Ah, então você tem o texto 1, tá ali, é como se fosse uma pessoa. O texto 2 é outra pessoa. O texto 3 é uma terceira pessoa. No caso aqui, o texto 4 é outra pessoa. E você, João, é a quinta pessoa da conversa. Olha só, Thalita. Então você vai ter que entrar nessa conversa aí. Vê se deu para entender. Entrar não quer dizer copiar. Mas você vai ouvir, aí você pode concordar ou discordar daquilo que está sendo dito ali. Tudo bem? Fala Sim, comigo. professor. Ó, tá bom aí? É Juan ou João? Ou João? É Juan. Juan. Olha só, Juan. Você entendeu a brincadeira aqui? Então você vai sempre pensar no texto, nesses textos, como se fossem pessoas falando sobre o tema, acrescentando ideia. Você vai vir aqui embaixo. Desde 2017, o Enem está botando a proposta aqui embaixo. Então você vai ver aqui, ó, o combate ao trabalho infantil na sociedade brasileira, ok? Esse é o tema que o Enem vai trazer para a gente, tá bom? Então é sobre isso que o tema que a banca quer que você fale. Aí eu vou agora fazer o seguinte, ó. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer quando for começar a discutir a redação? Então vamos lá, primeiro passo. Você já sabe aquilo que eu já tinha explicado nas aulas passadas, que a gente vai retomar aqui agora. Eu vou deixar grande, que eu só estava querendo que você percebesse aqui, né, a questão da... Ô, pai, cadê o que aconteceu aqui, senhor? Guilherme, se você fechar essa porta, eu vou ficar... Eu não quero abrir o ar-condicionado. Abre a porta, faz favor. Eu não quero ligar o ar-condicionado. Faz favor. Eu não pedi para você para fechar a porta. O pessoal passa, todo mundo olhando. Olha só, meu filho tá implicando, gente. Moleque enjoado, né? Olha só, vamos lá, gente. Então, você vai ter que aprender também, meninos, a lidar só com essa folhinha lá na hora. Então, embora eu vou fazer isso aqui embaixo agora, você já sabe que no dia do Enem você vai ter só essa folha. Então, você vai ter que usar, ficar rabiscando nela mesma, ok? Pessoas? Ok, professor. Sim. Ok, professor. Ó, então, aqui eu vou separar para vocês a frase tema. A nossa primeira tarefa é buscar as palavras que estão aqui. Porque cada palavra dessa me remete a alguma coisa. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. A primeira coisa que você vai localizar aqui é qual assunto geral está sendo falado. Qual que é? Trabalho infantil? Combate ao trabalho infantil.
Mas o mais geral que o trabalho infantil. O combate? Combate ao trabalho. Não, ó. O trabalho, o assunto geral. Trabalho infantil na sociedade brasileira. Isso. Não, ó. O assunto geral é trabalho. Ah, sim. Pô, porque isso aqui vai te remeter, gente, lá à Constituição. Vê se entende. Uhum. Ó, então aqui você tem o assunto geral, ó. Ok? Agora, então você pode pensar um monte de coisas sobre trabalho, a importância do trabalho na vida da gente, por que o trabalho é feito desse jeito, ok? Então você tem aí uma série de coisas que você pode pensar. Só que tem um recorte, ó. Então você tem o assunto geral, mas você tem um recorte, ó. Quando fala de trabalho infantil, tá pensando em criança, adolescente. Estamos pensando também em jovem. Ok? Ô, gente, alguém deixa aí. Ô, João Vitor, deixa o microfone aberto pra você falar comigo, porque eu fico. Tá bom. Tá bom, eu não professor. consegui. Ok, professor. Cara, é muito difícil dar aula pra vocês por aqui, entendeu? Então, Tá bom. vai resmungando pelo menos, tá, Tainá? Tá. Tá, beleza. Professor, Tá bom. Ó, então professor, aqui. Oi. o trabalho infantil, o que seria o assunto? O trabalho infantil seria o assunto. E trabalho seria o assunto geral, é isso? Isso, velho. Então você pode começar a redação falando. Ô, Iago, obrigado por você ter chegado aí, ó. Ai, me dá até vida. Olha lá, gente, ó. Você trabalha então? É, porque aí, ô, João, você pode falar do trabalho de modo geral para depois chegar na criança. Por isso que é Entendi. importante. Entendeu? Ó, e aqui, por exemplo, então você tem um grande assunto, é esse, e o recorte que a banca está fazendo é justamente esses dois, ó. Tá bem? E aqui a gente tem a palavra sociedade e a palavra brasileira. Ó, e aqui a gente tem a. O quê? Vem cá. Gente, vocês desculpem, mas você tá vendo como é que tem interferência o tempo inteiro? Aí, ó. Oi, Esse da capa aí. que fofura. Oi. Tchau. Qual que é seu nome? Fala o seu Como nome. você chama? Meu nome é Miguel. Luiz Miguel? Ah, Miguel só. É, É o Miguel? Oi, Miguel. Que lindo você. ele é lindo. Gente, ele é uma bisca. É seu filho, professor? Tchau, te amo, tá? Olha só, meninos, essa questão de ser sociedade brasileira é aquela palavra, Iago, para problematizar. Problematizar. O que quer dizer isso? Que este problema da sociedade, do trabalho infantil, acontece em que lugar que a banca quer que você fale? Ó, neste lugar, e não em outro. Por quê? Sim. É óbvio, João, que o trabalho infantil acontece em qualquer lugar do mundo, provavelmente, né? Até nos países de primeiro mundo. Mas lá tem outra complexidade. Aqui é nossa, tá bom? Conforme eu falei, o Iago, não quer dizer ser melhor ou pior do que nenhum país. Mas a gente tem a nossa história, né? Portanto, então você sabe que a gente pode pensar em coisas diferentes, tá bom? Sim. Vamos lá. Bom, e o tema da redação é o combate. Como é que a gente pode combater, né, essa questão? Então, a gente tem aqui o tema da redação. Ó. E aí, menino, você tem que fazer o seguinte, criaturas. Essas palavras, Iago, olha lá, ó, essas palavras tendem a aparecer na redação. Combinado, gente? Combinado. Você pode repeti-las, você pode colocar sinônimo, mas elas têm que aparecer, porque senão a gente não vai te dar nota na competência 2. Tá bem? Então, é importante pensar. Bom, Poderia repetir para mim qual é a palavra, né? não, eu estou dizendo que essas palavras têm que aparecer na redação, porque elas são os temas. Ah, tá. Então, o combate, trabalho infantil e sociedade brasileira. Tudo isso tem que aparecer lá. Ah, tá. Porque senão a gente vai estar mudando de tema, e aí vai dar problema.
Obrigado. Ok? Então aqui, ó. Por que eu tô falando aqui, gente, que é problematização? Porque, como eu falei, qualquer país tem, e o Brasil tem também, mas nós temos, vamos dizer, Tainá, que nós vamos ter o trabalho infantil do nosso jeito, vamos dizer assim. Ok? Aham. Ou ainda mais, pelos nossos motivos, Iago. Ok? Vamos lá. Agora, então, o que vocês vão fazer? Na medida que vocês fazem isso, quando vocês estiverem ouvindo as pessoas falando lá naqueles textos, vocês já vão pegando palavras novas, palavras que eles usam para poder referir a criança, a trabalho infantil, ok? A palavra trabalho. Você pode ver sinônimos no texto, entendeu? Os textos são motivadores justamente para te ajudar. Eles estão ali justamente para te ajudar. O que não pode é copiar. Oi? Ah, tá. Eu ia perguntar sobre isso. Vamos supor, um trecho de 3 palavras. Já seria cópia, né? Não, Do texto motivador. não, depende, porque olha só. Depende muito. Porque olha só, Otávio, o que você não pode copiar, na verdade, é a ideia. Mas, por exemplo, ó, se aparecer a palavra abacaxi ali, a palavra abacaxi pertence ao dicionário, não é esse texto. Vê se entendeu. Entendi. Agora você não pode copiar. Ali, por exemplo, ó, quem pode ler para mim aqui o texto 1? Posso ler. Trabalho infantil é toda forma de trabalho Pera realizado. um pouquinho. Marcos, o que estava escrito aqui em cima? Assunto. Viu, Marcos? Tainá, antes de você falar, deixa eu colocar aqui. Seria bacana você estar com aquele material aberto aí em cima aquele da etiologia, porque agora a gente vai falar sobre aquelas categorias, tá bom? Então, o que eu quero dizer? Olha, por exemplo, vocês lembram a palavra, sabe o que é metonímia? Aquela figura de linguagem? Lembra? Eu lembro. A metonímia é pegar a parte para indicar o todo, Iago. Quando eu falo assim, ó, naquela festa só tinha cuecas, o que quer dizer? Só tinha homem. Então você vê, a gente pegou uma coisa que é característico do homem, e quando eu falo essa coisa, você consegue ter a imagem que eu quero, entendeu? Tá bem? Uhum. Tá bem. Vamos lá. Então esse texto é isso, ó. Pode falar, Iago. Sim, só concordei. Ah, tá. Então esse texto aqui, os textos, eles são metonímios de alguma categoria maior. Pode ler, Tainá. Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, como regra geral. Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos. Se for trabalho noturno, perigoso, insalubre ou atividades da lista de piores formas de trabalho infantil, a proibição se estende aos 18 anos incompletos. Ok. Livre. Leu o texto 2? Não. Eu quero só que a gente perceba agora, olha só. De que esse texto está falando? Quer dizer, essa pessoa ali está falando de quê? Está falando do perigo. Como funciona o trabalho infantil. O que se diz... Mas a palavra não é fala. funciona, não. Fala. Fala. Peraí. Palavra. Ele fala a O idade que mínima é- permitida para trabalhar o que é e as permitido, né? condições mínimas. O que significa o trabalho infantil? Isso. Então vamos pensar aqui, ó. Esse texto está conceituando dá o conceito de trabalho infantil, ok? Ok. Ok? Então, olha só. Aí, o Iago, alguém falou assim, tá falando do perigo, tá descrevendo o que é esse trabalho infantil. Vamos lá, o que é? Não é qualquer trabalho, tá vendo? Olha, a criança pode trabalhar? Pode. Pode, cadê? Ó.
Quando, É Dos 14 permitida a anos. partir dos 14 anos. isso, quando for caracterizado como condição de Aprendiz. aprendiz. Isso aí, Marcos. Não, Marcos, não. Metonímia é quando você pega uma parte pelo todo. Quando eu falei agora, por exemplo, na festa só tinha cueca. Cueca é uma indumentária, é uma roupa que só homem usa. Então, portanto, eu quis dizer que na festa só tinha homem. Ok? Por exemplo, o ônibus estava lotado de pernas. Estava lotado de quê, gente? Pessoas. Porque pernas é característica de pessoas. Entendeu? Então, metonímia é pegar uma parte para indicar o todo, que eu vou chegar aqui agora, olha só. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, qual é a idade, gente? 14 anos. Então, menos de 14 anos, nem como aprendiz. Ok? Então, aqui, ó. Ou seja, aqui, ó, quem completou 16 anos já está trabalhando, não pode. Como regra geral, não pode fazer. Está explicando mesmo o que é o trabalho infantil. Ok? Agora, qual categoria? Ó, qual categoria está sendo discutida aqui? Onde que isso aqui está escrito, gente? Não entendi, professor. A pessoa está falando sobre isso aqui, ó. Que não pode antes de 16 anos, que só tem trabalho com aprendiz a partir do 14. Está explicando o que é o TIP, piores formas de trabalho infantil. Então, onde que isso aqui consta? Constituição não, né? Isso, mas a Constituição é o quê? Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. Ó. Então aqui a gente tem. ECA. Olha a categoria, ó. Legislação. Ok? Ok. Sim. Não, eu acho que tem que discutir mais, ó. Olha, viu, Tainá? Por que eu tô falando que não é mentir? Hein, Iago? Ó, o texto falou disso aqui. Onde que tá isso? Numa legislação. Que vocês falaram o nome aí. Né? Tá ou no ECA, ou tá na Constituição, ou vai estar em alguma lei específica. Tudo bem? Mas tudo isso a gente chama de legislação. Tudo bem? Tudo bem. Sim, então a legislação engloba Sim. todos esses órgãos, professor? É? A legislação ela engloba todos esses órgãos? Não, a legislação diz o que pode e o que não pode. Ah, sim, aqui diz que pode e não pode, tá ok. Isso, então, e vamos lá. Então, vocês estão aí com a tabelinha da etiologia? Sim. Então vamos pensar. Essa categoria da legislação está em qual lado? Do poder público ou está do lado da sociedade civil? Poder público. Então, aí, mas o que está escrito aí no lado da legislação? Desrespeito à Desrespeito à legislação. Então a banca está falando assim, olha, o texto 1 está falando, gente, tem lei que proíbe o trabalho infantil. Ó, se ele está acontecendo, é porque ela não está sendo respeitada. Ó, já tem um assunto para falar, se eu quisesse. Deu para entender? Uhum. Sim. E quem que não está tomando conta? É o governo? Isso, tá vendo, Iago? Olha, lembra aquela coisa que eu falei, gente? Se tem um problema, a culpa primeiro é de quem? Governo. Que aí eu estou chamando de poder público. Agora, veja bem, lembra, não estou falando do governo só atual, não. Eu tô falando, lembra que nós combinamos que é qualquer um? Ok? Sim, professor. O que eu estou falando aqui, Iago? Vou dar exemplo de novo. Se o João for à loja americana e roubar, quantos anos você tem, João? Eu tenho 20. Não, então você não pode. Ai, meu Deus. Iago, você tem quantos anos? Tenho 22. Ah, também não vai dar. Puxa vida. Eu tenho 18, serve? Serve. Então você serve. Se você for lá na americana e roubar, quem vai ser responsável? Ela mesma. Não, senhora. Ele é menor? Não. Não, É o considerado de responsável. menor, só a partir de 21 anos. Então- Isso. Então quem vai ser responsável? Meus Os pais? pais. Isso, seus pais, exatamente. Do mesmo modo que, lembra, se o Iago, o Matheus, o João engravidar alguém que não puder pagar, não puder sustentar o filho, quem que vai pagar? Os pais. avós. Os Isso, pais. os avós. Então, gente, é isso, ó. A Vitória foi lá e roubou. O pai não estava junto, o pai é da igreja, é uma pessoa boa, mas ele é responsável por tudo que a Vitória fizer.
É por isso, inclusive, meninos, que querem baixar a idade para 16 anos. Aí, no caso, com 18 já é de maior, literalmente, né? Com 18 já seria maior, não pode falar de maior, seria maior. Ok. Agora, veja vocês o seguinte, onde eu quero chegar. Que do mesmo modo que o pai de Vitória seria culpabilizado, mesmo ele estando lá trabalhando honestamente, o Estado tem que tomar conta, porque naquela Constituição que a gente viu, ele assumiu que todo mundo é igual, que todo mundo tem que ser cuidado, que nós temos direito à vida, à infância, ao lazer, ao trabalho, à saúde, entendeu? Uhum. Ô, professor, Sim. Fala. mas Se mesmo vocês os meus não pais... Se vocês não entenderem isso, vai ficar difícil. Fala, ô Vitória. Mesmo se meus pais se responsabilizando, eu vou para um lugar, eu vou, talvez, sei lá, o Estado faça alguma coisa. Sim, Não mas seria, vai não? estar responsável, exatamente. Eu tô lendo aqui o que o que o Moraes colocou é aquilo ali. Exatamente. Professor, Oi. Então, o que eu quero dizer para vocês, olha, aqui não apareceu, gente, a palavra legislação, mas o que está sendo dito é ligado a ela. É isso que eu estou chamando de metonímia. Entendeu? Ou não? Entendi, Sim. professor. Entendeu mesmo, Josilene? Olha, então é isso. Agora, outra coisa. Por Pessoal, favor, acaba que ele cita a legislação no texto. Cadê? A palavra? Ali, ó, de acordo com a legislação de cada Ah, país. perfeito, é verdade. Aqui, ó. Aparece. Aparece aqui sim, melhor ainda. Ó. Então já tem essa categoria aqui. Então o que a gente pode pensar? Que ela não é respeitada. E lá do lado da sociedade civil, o que a gente pode dizer sobre ela? Que tem uma desigualdade. Não, sobre a legislação. Ó, vamos lá. Tem criança trabalhando, ok? Senão não teria proposta. Do lado do poder público, a gente viu que tem um desrespeito à lei. Ou porque o governo não negligencia, ou porque ele tem uma atuação ineficaz na fiscalização e tal. Tem um problema ali. E lá do lado da sociedade civil, o que tem? O que a gente pode pensar? Pode ser desigualdade civil. Olha lá, ó, eu acho melhor colocar isso. Olha lá, falta de mobilização que o Roberto botou. A gente pode botar, por exemplo, desconhecimento. A cultura cristalizada. Cultura cristalizada pode, por quê? Depois a gente vai discutir isso ainda hoje, mas olha só. O trabalho, lembra que a gente separou a palavra trabalho? O trabalho é muito importante. Então, por exemplo, olha só. Olha aqui, meninos, mesmo você achando, a gente está discutindo aqui que não pode e tal, mas quando você olha, pode ser que o pai não esteja sendo um demônio que botou criança para trabalhar. Aí que você falou de desigualdade social. O que você quer dizer? Você falou de desigualdade social também, Iago. O que você pensou? Nem sempre a família tem condições de alimentar os filhos, e por então, isso, às vezes, tá vendo? ocorre... Professor. Pode acabar de falar, João, ou Iago. Então, aí, às vezes, por isso, precisa levar as crianças, né, os filhos, para trabalhar junto, para tentar melhorar a renda da família. Então, tá vendo? O que eu quero dizer é que não é para ficar demonizando, não. E tem uma outra coisa também. Não sei se você conversar com os seus pais aí, com as suas avós, enfim, eles vão falar assim, trabalho não mata, não. Fala isso assim, mesmo. No meu tempo eu trabalhava e não morri. Isso é a cultura, né? Cristalizada, exatamente. Isso é a cultura cristalizada que eu falei com o senhor. Você até comentou sobre isso na semana passada, sobre a sua mãe, inclusive, né? Isso, exatamente. Então, pode ser, Iago, isso que você falou? É cultura que é cristalizada? Cristalizada é cultura já enrijecida. É tão enrijecida que a gente nem vê que é um problema. Ah, sim. Entendeu? É nesse sentido. E aí o Iago, você que falou essa questão da... Então, a gente tem, a desigualdade pode levar a criança a trabalhar porque está com necessidade.
Aí o pai que tem desconhecimento da lei acaba fazendo isso. Entendeu? E como não tem fiscalização, olha lá, o Marcos está colocando, eu já tinha colocado isso para vocês, olha lá. O trabalho dignifica o homem. Então a gente acha isso e vai levando isso mesmo, tá bom? Então, Professor, oi. então a gente poderia, igual você falou, ligar então desigualdade com a parte do desconhecimento dentro da sociedade civil? Não, se você colocar desigualdade, você está falando disso que o Iago falou, pobreza. Aí você pode botar, por exemplo, sim, que essa pobreza está ligada à pessoa que tem pouco estudo, portanto não conhece a legislação, e a pessoa está sem saída, né, Iago? Né? Gente, olha só, porque a gente fica avaliando aqui, é muito fácil, mas a família que está ali passando fome, ela vai dando os pulos dela. Agora, olha só, isso é entender, isso não quer dizer que tem que deixar. Por isso que é culpa do senhor Estado. Vocês entenderam? Sim. É aquilo que você falou na última aula, né, professor? Se é proibido, por que existe? Exatamente, aí tem que achar uma resposta. Você encaminhou a resposta pela questão da desigualdade. Aí outra pessoa, a Jocilene, pela questão da cultura cristalizada. Enfim, aí você vai vendo o que você acha melhor. Tá bom? O Roberto botou aqui, eu coloquei falta de mobilização, porque às vezes pode acontecer de pessoas empregarem crianças nessas situações, mesmo sabendo que é errado, para beneficiar o empreendedor. Perfeito. E aí a sociedade se cala diante disso. Ok? Exatamente. Perfeito, Roberto. Aí você já tinha um parágrafo para desenvolver. Pode continuar? Alguém ia falando aí? Eu ia perguntar, e assim, o limite de ideias, os problemas que a gente coloca em relação ao tema, tem esse limite, entendeu? Mobilização, o limite são só 2, Tainara. Tainá. Ah, tá. Aí se forma em 2 parágrafos, né? Você vai pegar duas coisas e vai botar um em cada parágrafo, ok? Ok. Então por exemplo, a Josilene vai ficar só com cultura cristalizada e, se quiser, essa questão aqui da legislação. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: o texto 1 trouxe à tona a questão da legislação, ok? Ok. Aí você pode olhar do lado do poder público e do lado da sociedade civil. Vê se entenderam. Entendi. Ô, gente, tem que entender isso. Mas senão... assim, professor, o ideal, assim, para, sei lá, atingir uma redação melhor, era, vamos supor, pegar um problema público, uma da sociedade civil, isso não interfere muito. O ideal é você pegar aquele que você sabe falar. Entendi. Então, se eu pegar 2 do poder público e não falar da sociedade civil, não vai importar, o que importa é o meu desenvolvimento. Não vai importar, não. Isso, exatamente, você saber falar. Agora, o que eu estou dizendo para vocês, que é muito interessante você entender que não é só culpa do governo, né? Uhum. Olha o que o Iago falou. Se tem legislação, como que está acontecendo? Como assim está acontecendo? Como é que no século XXI ainda tem isso? Homem batendo em mulher, esfaqueando, batendo, mãe matando filho, criança sendo explorada, tendo prostituição. Como assim? Alguém está errado. O governo por não cuidar e a sociedade por não exigir. Entendeu? Entendi. Meu Deus, será que entendemos aí, Iago? Porque, gente, olha só, esse tema, o que eu quero que vocês aprendam, não é sobre trabalho infantil. Isso aí você vai aprender lá na aula de sociologia. Eu quero que você entenda o que tem que fazer para chegar na redação. Sim. Ó, vamos lá. Vamos ver o texto 2. Então, o texto 1 trouxe... Eu tô vendo que vocês não estão anotando nada. Era para estar rabiscando aí. Eu tô anotando. Tomara. Ó, quem vai ler o texto 2? Pode ler? Pode. Dados José, a tua câmera. do Sistema de Informação de Agravos de Notificações, SINAM, do Ministério da Saúde, revelam que foram registrados 43.777 acidentes de trabalho com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos entre 2007 e 2018. Neste período, o número de acidentes graves chegou a 26.365 casos, entre traumatismos, ferimentos e amputações. 662 crianças perderam uma das mãos
devido às condições de trabalho. Para o gerente executivo da Fundação Abrinq, Victor Alcântara, o trabalho infantil pode trazer danos para toda a vida dessas crianças. O trabalho com esforço repetitivo já pode ser puxado para um adulto. Agora imagine para uma criança que ainda está se desenvolvendo. Já vimos casos em que elas perdem membros ou órgãos em consequência dessa exploração. A população brasileira ainda tem dificuldade em reconhecer a existência do trabalho infantil, apesar de encontrá-lo diariamente. Para a jornalista Bruna Ribeiro, a falta de conhecimento dificulta as denúncias. Isso, vamos lá. O que isso aqui está trazendo para a gente? Qual a informação que a gente pode abstrair dali? As consequências para as crianças? Acidente de trabalho infantil? Isso, aí aqui está falando qual é os danos do trabalho infantil. Agora acho que fala um pouco sobre a falta de informação, né? Isso, a gente sempre tem que elevar, gente, ó. Então, o texto está dizendo, faz mal para a criança. Mas aqui está dizendo o que para a gente, ó? Qual categoria, então, que a gente pode dizer? Ó, a categoria da educação. Entendeu, gente? Sim. Por quê? Você poderia explicar por quê? Por quê? Fala aí. Aqui, ó, tá dizendo que, olha só, o trabalho de esforço repetitivo, né, membros da organização, consequências e tal. Ó, a população brasileira ainda tem dificuldade de reconhecer a existência do trabalho infantil. Qual é a consequência disso? Hein, gente? Aqui, ó. A falta de conhecimento gera o quê? Dificuldade às denúncias. Aí isso faz com que a gente nem veja. Que o trabalho continue. Isso, então, portanto, é questão de educação. Entendi. Olha lá, o Roberto botou ali, falta de informação gera mais impunidade. Entendeu? É isso aí, Roberto. Então, esse texto está dizendo para a gente, ó, na superfície ele está dizendo, tá vendo? A criança fica prejudicada, tem acidente de trabalho, perde membro, mas ela fala assim, ó, tudo isso é perpetuado porque as pessoas não veem. É falta de educação, ok? Mas falta de educação, professor, eu não entendi essa ligação, não. Tá, é porque você está entendendo, Thalita, educação só com essa coisa escolar, de lá para aprender a ler e escrever. Mas educação é você aprender a ver tudo isso que ocorre na sociedade. Entender as leis, né, tudo que rege. Claro, na verdade, você deveria aprender a ler e escrever para poder usar os seus direitos. Entenderam? Ok? Entendi, professor. Mas quando eu falo assim, entenderam, o Tainá, Iago, Thaisa, Thalita, João, Isabela, José, Josilene, Laís, que são os que eu estou vendo aqui. Eu estou perguntando se entendeu a metonímia. Da onde que eu tirei essa história de legislação? Da onde que eu tirei essa história de educação? Mais ou menos. Quando o senhor falou educação, eu não entendi, não, mas depois que o senhor explicou, eu comecei a entender. Agora eu tô. Tem que anotar aí, meninos, Iago, João, todo mundo aí. Thalita, as categorias são sempre as mesmas. Iago, entendeu aí? Tô anotando, professor. Não, mas olha o que eu falei. As categorias são sempre as mesmas. Legislação, educação, ok? A gente já vê outras aqui para baixo. Teve uma pessoa que colocou aqui, ó, as instituições do Ministério Público. Então, lá, as instituições do Ministério da Saúde monitora, está dizendo isso. Então, o Ministério da Saúde pode ser um agente que tenta solucionar. Entendeu? Para que isso não fique invisível, né, para as pessoas. Por isso que a gente acha que não existe. Claro, eu acabei de falar aqui agora, ó. Quando falar de educação, está falando disso, que você pode chamar também de alienação. Ok? Entendi. Por exemplo, ó, como que as pessoas mais antigas têm dificuldade de entender o que é bullying na escola, hein?
Hein, Iago? Chega nessa casa, eu sofri bullying. Seu pai vai te dar uns coques ainda. Ah, cara, deixa de ser bobo, deixa de frescura. Na minha época a gente resolvia isso, você brigava, acabar. Aí hoje não, porque essa psicologia toda e tal. As pessoas têm dificuldade para entender. Assim como o professor mais antigo tem também. Agora, a gente que se formou mais novo, que teve psicologia na formação, a gente já vai entender melhor a dor do outro. Olha como que a sociedade tem dificuldade de entender pressão, né? É que antes não tinha uma lei, né? Não tinha lei, mas também não tinha nem visibilidade, entendeu, Matheus? Uhum. São coisas que foram normalizadas, né? São coisas que têm cultura cristalizada. Ó. Viu, gente? Tudo volta para a mesma coisa. Pode falar, Iago. Legislação nova, né? E uma população fraca, né, de conhecimento. Isso, exatamente. Mas ela é fraca por culpa dela? Não. Culpa de quem? Da educação que não chega até as pessoas. Isso, aí você tem lá a escola que não discute isso, a mídia que devia fazer campanha para ajudar. Porque, gente, para a sociedade chegar no seu maior grau de desenvolvimento de bem-estar humano, é o poder público, mas é a sociedade civil também. E qual que é o meu papel? Vi alguém bater na Thalita, denunciar, chamar a polícia. Aí a gente fica aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Cultura cristalizada. A pessoa não se atualizou. Entendeu? Eu vejo uma mãe batendo no filho na rua, eu deixo pra lá porque lá não deve se meter. Cultura cristalizada. Porque hoje eu tenho denúncia, até posso falar anonimamente. Bem. Vocês entenderam? Sim. Então, o que a gente pode levar dessa... O que a pessoa 2 está dizendo pra gente? Olha, pessoas... O trabalho infantil acontece também por questão de desigualdade, que o texto 1 já falou, né? Questão de legislação que é fraca, ou não pegou ainda, né? Mas também, vocês já notaram como é que as pessoas não conhecem nem a lei? Como é que esses pais são todos passados para trás, com qualquer promessa de uma pessoa... Por falta de informação, né? Aí, por a falta de informação, entendeu? Falta de informação, então, é educação. Fechou? Educação. Você não pode pensar em educação só em aula de português, matemática, redação, não. Educação é o cara que é formado plenamente. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos ver o que o texto 3 está nos dizendo. Quem pode falar para mim? Fala. A concentração de trabalho está na área rural. Isso. Lê o resto. Lê. Agricultura tem quantos por cento? 70%. 70,9%. Peraí, gente, morreu uma professora aqui. Ai, meu Deus, mais uma. Covid, professor? Que pena. É muito triste, gente. Vamos lá, gente, olha. Então tem ali, agricultura, tem a questão de serviços, tem a questão de indústria, ok? Agora ali mostrou os dados. A minha pergunta é, o que aquela pessoa está dizendo pra gente? A pessoa ali do texto 3 com aquela primeira imagem. Pode falar. Eu acho que você tinha explicado um pouco só, né? Quanto mais próximo da cidade, tem mais fiscalização. Quanto mais longe da cidade, mais para a área rural, tem mais número de acidentes relatados. Não é acidente, não. Número de trabalho, mais crianças trabalhando infantil, mais crianças trabalhando infantil, desculpa. Isso, então a gente vê. O que eu quis dizer da outra vez é, quanto mais controle, mais a gente tem, menos a gente vai ter. 11% não é muito, mas olha a zona rural. Porque provavelmente lá é onde tem menos controle.
Ok? Então, o que a pessoa quer dizer? Onde o Estado atua mais, tem menos problema lá, ó. Entendeu? Isso. Sim, professor, porque aí na questão da Não. fiscalização ali onde, nas Sim. cidades ali, tem a questão também de sindicatos, né? Isso, Tudo isso pode estar isso. ajudando na fiscalização, não é isso? É onde tem coisa onde fica mais visível, onde tem mais fiscalização, Aham, tem carteira entendi. assinada, as pessoas são mais instruídas. Então, lá, olha o que está mostrando. Quanto mais afastado, nesse sentido de rural, ali ainda tem ainda a questão da formação das pessoas no mundo rural, ainda é muito baixa, né? Então, isso tudo gera maior exploração. Tá bom? Agora, o quadro de cá, gente, está mostrando um monte de coisa. Ó, primeiro, a questão de raça, olha. Não é muito... Aqui tem uma questão de raça, ó. De etnia. Não é muito expressivo, olha só. Mais Sim, que a aí, metade é preta. Tem um problema. aí já Ok? lida só com a desigualdade social, mas a desigualdade racial, né? Quer dizer, isso prejudica mais ainda. Ó. Ou seja, a questão de cor parece que é um problema. Agora, o que eu estava te falando, você vai falar disso de todos esses assuntos? Não, você vai escolher 2 e vai falar daquilo que você achar melhor, ok? Ok. Daquele que entendeu mais, né, professor? Aquele que você souber desenvolver mais, tá bom? Mas você tá vendo que esse quadrinho que eu lhes apresentei aí, ele tem... Tudo está muito envolvido, né? Quer dizer, a pessoa não se mobiliza porque não tem conhecimento, ela é alienada porque não tem conhecimento, né? Ok? Então aí você organiza em torno disso. O texto 4 a gente já tinha lido também. O que eu quero que você aprenda é abstrair daqui. Então, o que o texto está dizendo? Ó, esse texto 3 aqui. Onde o Estado está menos presente, acontece mais. Entendeu? Sim, professor. Sim. E o último texto? Quem pode ler? A proposta de redação que você quer que lê? Não, o 4 aqui, ó. Tá. O Brasil assumiu intencionalmente o compromisso de erradicar o trabalho infantil até 2025. No entanto, peraí, rapidinho. No entanto, se permanecer no atual ritmo de combate ao problema, ele não alcançará esta meta. Segundo o estudo, trabalho infantil nos ODS. Bruna Ribeiro, jornalista e colaboradora da Rede Peteca, chega de trabalho infantil. Afirma que para erradicar do trabalho infantil acontecer, é necessário combater outras violações de direitos ligados a ele. É um problema estrutural. As políticas públicas não conversam entre si e não oferecem portas de saída para essas crianças e para as famílias em situação de vulnerabilidade. É necessário investir na educação, no combate às desigualdades, pontua. Desde 2002, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação Peraí que eu bem me perdi. Achei. Do trabalho infantil. FN... Como que lê essa parte aí? Não, pode Realiza campanhas... Eu passei. Realiza campanhas contra o trabalho infantil no período que acontece o dia 12 de junho. Data instituída pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, com o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Então, aqui, esse texto está dizendo para a gente que, olha só, que o Brasil, que o governo está sendo o quê, gente? Negligente. Hein? Sim, professor. Porque, olha só, ele assumiu o compromisso de diminuir até
2025. Olha que engraçado. Não é este governo. Quer dizer, o governo é uma entidade. A pessoa que ocupa, por acaso, podia ser eu, podia ser a Thalita, podia ser o Iago, podia ser a Tainá. Ok, gente? Então, a entidade governo assumiu. Então, mesmo que tenha assumido outra pessoa, deveria continuar. Aí, o que está dizendo? Não vai dar. Se continuar nesse ritmo, não vai diminuir coisa nenhuma. Deu para entender? Seria, no caso, como o que é erradicar? Acabar, né? E não vai conseguir. Agora, por que ele não vai conseguir? Olha que legal, ó. Aqui a palavra, ó. Ele está dizendo que as políticas públicas não dialogam entre si, não conversam, não estão relacionadas, não estão ligadas entre si, entendeu? Aí entra a negligência, né, governamental. Mas o que quer dizer que a política pública não conversa entre si? O que quer dizer? Não, elas não chegam a uma decisão. Não chegam a uma decisão. Não. Tem política pública. Professor, quem legislou, criou a lei, mas tem gente que não aplica ela corretamente, eu acho. Por aí, agora junta com o que o Iago falou sobre desigualdade. É um problema estrutural? Sim, mas olha só. As leis pesam o que você falou e a outra pessoa falou aqui também. Tem uma questão de desigualdade que faz com que as crianças vão trabalhar. Sim. Ok? Hein, gente? Vocês estão observando também que eu não estou falando daquele pai que obriga a criança. É esse que tem necessidade. Ok? E que desconhece, patati, patatá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: aí o governo não fez políticos aqui de denúncia, não tem fiscalização de vez em quando, aí descobre lá e tal, e multa. Agora, o que quer dizer que não conversam? Eu não estou falando as pessoas não conversam. Você tem uma lei que diz que criança não pode. Você tem também fiscalização em algumas empresas. E aí? O que tem a ver isso com a desigualdade? Porque, gente, a desigualdade é a fonte. Isso da vulnerabilidade. Porque olha só. Eles trabalham para poder ajudar essas famílias a se estruturar para poder. Então não adianta, Iago, a gente lá, Josilene. Eu tiro uma criança hoje do trabalho infantil, mas vai acontecer o quê? Ela vai ficar. Se essa mesma não voltar, outra volta. Outra culpa. Entendi. Tem que trabalhar na vulnerabilidade dela, onde está acontecendo o problema dela. Não tem que acabar o que o Iago falou, tem que acabar com a questão estrutural. Veja. Professor. Iago, mas eu queria que você tivesse ligado, Iago, olha. Existem políticas para poder proteger a criança, ok? Mas a fonte mesmo é a pobreza. Então, tem que ter a política para conter? Tem. Mas a grande fonte é a pobreza. Então, assim, eu vou lá, tiro o Iago do trabalho infantil, tiro o João, tiro a Thalita, aí pode até ser que vocês três não voltem, mas vai nascer outro que vão voltar. Tem uma pobreza também? Professor, então quer dizer que o governo tira do trabalho, mas não dá um apoio? Gente, isso. Porque eu falei das cotas. Olha como é que é tudo conjuntural, né? Uma atitude mas não adianta, olha só, eu não quero ficar falando só que é conjuntural. Você tem que entender o que é, para poder desenvolver. Eu vou dar outro exemplo para vocês poderem entender melhor. Nós não temos, a gente não tem uma grande quantidade de aluno que não consegue passar para a universidade? Sim. Aí, por que eles não conseguem passar? Porque são pagas, a educação está cara. Então, perfeito, porque a escola pública não funciona direito, concordam? Sim. Aí o governo fez uma política pública chamada cotas, ok? Então, a cota ajuda algumas pessoas a entrarem na faculdade. Mas vai acabar o fato de terem pessoas que necessitam da cota? Não. Ela beneficia a parte, né? Então ficou uma política isolada, olha. Entendi. O que está acontecendo na Covid agora é isso, ó. A gente está usando máscara? Sim, essa é uma política, usar máscara. Mas cadê as outras? A vacina é outra política. Aí não tendo as outras coisas, uma coisa só não resolve. Vocês estão com dificuldade de entender isso.
Tá. Eu entendi. Ó, olha só, nós já temos problemas na fiscalização do trabalho infantil, para impedir, Sim. ok? Vamos dizer que já é fraca a fiscalização e a tentativa de erradicar. E ainda não tem uma política maior de acabar com a desigualdade, vai dar problema. Quem já viu aquele filme Cidade de Deus? Alguém aqui já viu? Já. Sim. Eu vi. Então, vocês se lembram que lá morre um traficante e nasce outro imediatamente? Sim. É isso, então não adianta lá. Você prender um, vai nascer outro. Então não adianta. Então a polícia investir não quer dizer que não tenha que prender. Mas não adianta só prender, senão acaba com a fonte. Sim. Sim, professor. Entendi. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olha, outro, que eu tenho que falar de várias maneiras. Agora eu vou usar uma historinha. Veja. Havia dois pescadores na beira de um rio, pescando ali tranquilamente uma tarde. Aí, de repente, eles olham, eles ouvem uma gritaria e eles veem duas crianças vindo na correnteza pedindo socorro, que elas estavam se afogando. Aí eles, sem dúvida nenhuma, pularam no rio e tiraram as duas crianças de lá. Quando eles estavam chegando na beira do rio, eles ouviram mais novos gritos. E quando eles olharam, tinham 4 crianças se debatendo e sendo levadas pela correnteza. Aí eles correram de novo, nadaram e conseguiram pegar as 4 crianças e levar para a beira do rio de novo. Só que quando eles estavam chegando na beira do rio, eles ouviram mais gritarias e já tinham 8 crianças se debatendo, gritando. E aí eles correram e tentaram pegar, conseguiram salvar 6, mas 2... Infelizmente, a correnteza levou. Só quando eles estavam chegando com essas 6 na beira do rio, ele ouviu mais gritaria e ele olhou, tinham 12 crianças gritando, pedindo socorro, sendo levados pelas águas do rio. Um deles, o Tainá, saiu correndo ao contrário da correnteza, e o outro pulou no rio para salvar. Aí o outro viu o amigo correndo na margem contra o rio, e ele falou assim: "Ô, seu covarde, vem aqui ajudar, a gente não vai conseguir salvar todas, mas a gente salva algumas." Aí ele vai e fala assim: "Não, salva quem você puder, porque eu vou ver quem é que tá jogando as crianças no rio." Ó, entendeu o que eu tô falando? Entendi. Que é o caso de Ele foi lá para tentar resolver o problema. eu fico- Eles não iam conseguir ficar nadando e voltando toda hora. Eu fico emocionado, porque já estavam cansados. Então, a política de ir lá salvar tem que ir salvar. Mas também tem que ver quem é que tá jogando a criança, entendeu? Sim, deu para entender. É isso que é. Quando ele está falando aqui que não dialoga, não é isso. O governo não tem fiscalização? Tem, mas a fonte que leva a criança para o trabalho, a fonte que leva ao bullying, a fonte que leva ao assassinato, a fonte que leva a violência contra a mulher, a fonte que leva ao preconceito, quase sempre não é atacada. E é isso que é a questão estrutural. Entendeu? Guarda essa historinha. Guarda essa historinha da criança sendo jogada no rio. É preciso salvá-las, mas é preciso também ver quem está jogando a criança no rio. Entendi, ficou bem simples, professor. Então aqui a gente já tem. Agora vocês já são capazes de fazer a redação. Vamos pensar aqui, ó. Ali não está dizendo que tem que combater o trabalho infantil? Então você vai dizer assim, ó. O combate tem que acontecer. Essa é a opinião. Agora, como que ele tem que acontecer? O que ele tem que superar? Aí é isso que é o suporte. Você tem que arrumar um suporte 1 e um suporte 2. Ok? E aí? Sim. Sacou? Sim. O Moraes falou que Bolsa Família soluções, mas Bolsa Família praticamente isso, mas Bolsa Família não é suficiente para tá, mas aí a pobreza. Tainá, não precisa discutir se é, não, mas a Bolsa Família seria uma proposta de ação, de intervenção. Aqui você vai colocar assim, que o governo foi
o governo foi negligente, que ele não, ou não respeitou a lei, que Que a precisaria de uma sociedade... atuação mais eficiente do governo. Isso, exatamente. Alguma coisa desse Vocês tipo, têm, professor? vocês têm um quadrinho aí que eu fiz para vocês lá na etiologia, ok? Agora eu estou entendendo melhor, professor. Tá. Só Então, uma gente... dúvida. Nesse primeiro parágrafo, vai começar a desenvolver a redação, eu posso colocar os dois suportes nesse primeiro parágrafo? Eu posso dar o segundo então suporte começar nos aqui, ó. alunos? Então você tem que fazer um parágrafo de introdução. Entendi. Uhum. Então, na introdução, você vai pegar, por exemplo, um filme ou um livro que fale sobre trabalho. Ok? Entendi. Ok? Aí você vai contar um pouquinho do filme. Aqui você vai falar, vai escrever sua tese, apresentando aí o suporte 1 e o suporte 2. Com isso, você tem a introdução. Tá bem? Fala. Fala. Professor. Oi. O senhor pode explicar um pouquinho sobre a tese, por favor? Posso, olha só. A tese é isso aqui, ó. Você vai concordar com a banca que precisa fazer aquilo que ela está mandando, e depois você vai nessa tabelinha aí da etiologia e escolhe o suporte, ó. 2, né? Porque o suporte 1 vai gerar o segundo parágrafo. E o suporte 2 vai gerar o terceiro parágrafo. Então, na minha tese, antes de começar o D1 e o D2, eu tenho que citar os dois que eu vou usar. Isso, você vai dizer assim, ó, vamos supor que você faz assim, ó, no filme, sei lá, no filme Trabalho Infantil, vírgula, produzido pela Netflix aqui no Brasil, vírgula, mostra o sofrimento de crianças que trabalham em carvoaria. Okay. Ponto. Na obra, a personagem X sofre, não pode frequentar a escola e fica doente por respirar aquele ar poluído. Ponto. Não distante da ficção, no Brasil ainda existe uma grande quantidade de crianças que passa pela mesma dificuldade. Ok? É isso. Okay. Aí você percebe-se, portanto, que a negligência do governo e a desmobilização social estão na raiz desse problema. Aí o primeiro que eu vou falar, negligência do governo, e depois desmobilização social. Não, é o que você escolher. Eu Não, eu estou usando os exemplos que o senhor deu. Isso. Aí depois você vai falar, no segundo parágrafo, vai falar só da negligência, na mesma ordem que você colocou. Ok. Aí fala, traz outro repertório, tudo direitinho, tá bom? Então, meninos, eu vou terminar a aula aqui e você já sabe que já pode começar a fazer a redação. Tá bem? Professor. Eu vou pedir para vocês fazerem imprimirem a folhinha para fazer nela. É a contribuição que você tem que dar. Tá bom? Professor. Oi. Pode falar, Isabel. Obrigada. E o repertório, precisa usar no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo? Exatamente. Por exemplo, se você escolher, vamos supor, que você escolher falar de ineficiência do governo, fale alguma coisa que mostre que o governo tem que atuar, o papel do Estado na garantia do bem-estar. Você cita isso. Ok? Se você escolher educação, escolhe um repertório de educação. Ok. Professor, uma última dúvida. Sobre, igual o senhor falou que na introdução a gente pode começar citando filmes ou coisas que falem sobre o tema da redação. Filme, documentário, romance. Isso. E se eu pegar um filme ou uma novela para citar no desenvolvimento 1 ou no 2, está errado? Eu posso fazer isso? Não, está errado não. Tá, ok. É só isso mesmo. É isso aí. Obrigado. Professor. Oi. No começo da aula eu não consegui entrar. Então, para fazer hoje, essa... Não, gente, olha só. Eu já discuti o tema com você, agora você tem 1 hora para tentar fazer a redação. A nossa aula é até 9h30. Então você continua agora, tenta fazer, você pega até semana que vem, tá bom? Tá. Eu tenho que começar a fazer agora, então. Mas tem que começar, tá bom? Vou procurar um negócio aqui. Pode falar outras dúvidas, gente. Olha só, eu quero que você escreva a redação. Presta atenção aqui, Tainá. Oi.
Vocês vão fazer o favor e fazer o seguinte: vocês vão imprimir a folhinha, ok? Vai na Lan House, enfim, imprime. Já imprime uma quantidade boa para você não ficar indo todo dia. Tá bem? Tá bem. A outra coisa, escreve a redação sem consultar. Escreve do jeito que você acha que é. Porque se você ficar falseando, eu não vou conseguir te ajudar. Vocês entenderam? Sim. Sim. Entendi. Mas aí a gente pode usar essas dicas, né, que apareceram do texto 1, texto 2, para a gente poder ter base. Você não fica tentando, olha só, não fica buscando repertório. Se você não lembrar, não cita. Ok? Senão eu não vou... É como se a gente estivesse fazendo na prova mesmo ali. Isso, inclusive... vai tirando dali o assunto. Isso, senão a gente não vai saber exatamente o que você está aprendendo ou não. Tá bom? Professor, mas essa situação que a gente quiser é basicamente na hora, a partir do momento que a gente começou a fazer a redação até o final. Anteriormente a começar a escrever mesmo, a gente pode, tipo assim, pesquisar sobre o tema, procurar entender melhor. Eu acho que você devia fazer só com o que o texto de apoio está dizendo pra gente aí, o texto motivador. Entendi. Porque a gente está testando. Porque se a gente ficar falseando muito, a gente não vai estar aprendendo, entendeu? Porque no dia você não vai ter isso para fazer. Então hoje, então, por exemplo, hoje a Tainá não tem repertório nenhum. Faz a redação sem. E aí a gente vai aprendendo, ok? Ok. Tá bom? Então, por exemplo, se você está fazendo a redação, você lembrou de uma aula de história lá que você teve, aí você cita. Se não lembrou, faz sem. Entendi. Professor, Oi. se eu tirar a ideia de algum dos textos sem copiar, eu tenho que citar o texto motivador que eu estou usando? Não, mas não vai copiar, não. Não vai. Não sem pode copiar. Não. A ideia do texto. Não cita, não. Professor, tá para imprimir, tem que imprimir a folha e fazer? Não, tem que imprimir. Se você quiser imprimir essa aqui também, mas eu tô falando imprimir a folhinha que tem linha para você escrever. Porque aquela folha, gente, já tá do tamanho da folha do Enem que você vai encontrar no domingo. Tá lá no grupo? Tá lá no grupo. E aí a gente precisa já ir se acostumando com aquele espaço, entendeu? Tá ok, obrigada. Oi. Em questão do rascunho e tal, tipo assim, o ideal seria a gente fazer direto, assim, o que a gente escreveu ali na hora é aquilo, ou a gente, vamos supor, fez o rascunho e depois ou marcar esse negócio do tempo ao iniciar. Faz a redação, sem ficar consultando, e você depois, quando chegar no final, você marca. Tá, Roberto? Tá lá no Google Classroom, sim. O Davi botou. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida? Então, gente, até sexta-feira. Vocês vão entregar isso aí até sexta-feira que vem, ok? Ok, professor. Ok. Então, olha só, se você mentir, copiar, é problema de quem? Meu. Isso. Então é melhor você fazer honestamente pra gente poder te ajudar. A gente não vai apresentar a redação de ninguém aqui, não vai tirar, como é que fala? Sei lá, humilhar ninguém. Então você faz a redação do jeito que tem que fazer, que você acha que é. E aí a gente vai aprender, tá bom? E essas correções virão com notas mesmo, professor? Virão com notas mesmo, virão Ok. com notas. Aí falando os erros e tudo, né? Okay. E é nesse tema, professor, que o senhor postou hoje? Esse aí que a gente viu, tá. Tá bom? Tá, obrigada. Ok. Professor, só uma dúvida. Oi. Então, tipo assim, ele faz uma redação na folha e tal, aí tira uma foto de uma foto no meu celular e envia lá pro Petro do senhor, é isso? Isso. Ah, tá ok. Caneta preta, né? Você falou. Caneta preta, exatamente. Ok, obrigada. Tá bom? Próxima. Dúvida. Uma última dúvida, professor, sobre a tese. Ela vai ser sempre a última frase da introdução, né? Sim. Não necessariamente a última. Você tem só que saber o que você está escrevendo. Ok? Tá.
Mas eu acho melhor botar na última, mas pode Na última, né? Fica mais organizado. É, né? isso. Tá bom. Acho que acabou aqui minhas dúvidas. Obrigado. Gente, vai lá e encara. Tá. Eu tinha perguntado, só que eu não falei direito. Sobre o rascunho, tipo assim, ter erros ali na hora e tal. Aí o ideal seria a gente mandar com esses nossos erros que a gente tinha escrito, ou melhor passar aí? Então, Tainá, escreve do jeito que você está hoje. Tá. Se você ficar falseando, não vai adiantar, entendeu? Escreve. Não consulta dicionário, não consulta nada. Escreve. Estou liberando vocês. Tá, ok. Ok? É isso. Se quiser fazer rascunho antes, o que eu tô falando, pode fazer o rascunho e depois passar limpo na folhinha. Eu só não queria, assim, que consultasse internet, que consultasse livro, que não... Enfim, faz normalmente. Tá bom? Beleza. Por exemplo, lá no dia do Enem, você pode fazer rascunho. Não tem nenhum problema, tá bom? Uhum. Professor, Oi. então a gente tem que imprimir o negócio agora. Ou pode escrever no rascunho igual? Não, Matheus, olha só. Presta atenção. Eu expliquei para vocês. Vocês têm até sexta-feira. Mas agora eu tô dando esse tempinho, que aí você já pode começar a organizar a redação. Vai dormir, Matheus. É, porque eu no começo da aula eu não consegui entrar. Aí eu não... Mas eu tô falando isso agora, para você escrever, tá bom? É isso. Tá bom. Obrigado. Pode falar, Thalita. Olha lá, o Marcos Henrique falou que postou a folhinha de redação de novo no grupo. Obrigado, Marcos. Mas o Davi já botou isso lá no Google Classroom, então vocês têm acesso lá, é facinho, tá bom de pegar. É isso aí, Marcos. Ninguém larga a mão de ninguém. A gente precisa ajudar um ao outro aqui. Tá bem? Tá bem, professor. Boa noite, bom descanso. A nossa meta é pelo menos 920 na redação, hein? Não nessa primeira. Eu digo lá no final do ano. Lá no final. Tá. Agora não. Primeiro eu tô esperando muito, não. Eu já ia falar, professor, sinto muito decepcionar, porque não vai dar. Agora não, né, gente? Tá no começo, mas vocês estão achando que todo mundo sabe? Eu dou aula nas principais escolas aqui, ninguém sabe fazer por enquanto. Eu, hein? Vocês têm uma bobeira. É essa bobeira de vocês que atrapalha. Entendeu? Fica parecendo que é a novela das 8. Você acha que alguém liga se for fracasso? Meus alunos da escola privada também não sabem, mas eles encaram. Entendeu? Vai lá e faz. Sacou? Sacamos. Então para de bobeira e escreve. Ok? Vai fundo. Vambora. Entendeu? É a prática da lição, né? É claro, tá começando hoje, depois na outra vai ficar melhor, na próxima vai ficar melhor. É assim que faz. Agora você quer fazer direito na primeira, aí você não precisa fazer o curso. Hein? Eu não gosto de chororô, não, hein, gente? Não gosto mesmo. Tá perdendo tempo com isso, não. Ok? Eu tô dando aula graças pra vocês aqui, mas eu não sou boa pessoa, não, hein? Quero avisar. Não ri, não, João. Tem uma cara de professor. Eu tô falando porque eu não. Eu tô dizendo que eu não sou bonzinho, aquela coisa de não. Eu tô dando curso normal para vocês. E todos os lugares que eu tô dando curso, em todas as escolas, ninguém sabe. É por isso que tá fazendo curso. Se soubesse, não tá fazendo. Então para de essa bobeira. Ficar, eu não sei, tô com vergonha. Isso é bobagem, entendeu? Não tem nada a ver. A gente tá aqui para aprender, né, professor? E se eu não quisesse dar aula para vocês, eu não daria. Eu não tô aqui obrigado. Entende? Tá vendo com o revólver aqui na minha cabeça? Então vai lá e encara, ok? Se quiser aprender, tá comigo. Ok, professor. Obrigado. Obrigada, professor. A regra é... Gente, boa noite. Obrigada, professor. Faz errado, mas faz. Tchau. Isso aí. Obrigado, professor, pela aula. Boa noite. Obrigado, professor. Nada, tchau.